E lá vem mais um vídeo que vai tentar me vender um curso no final. Como eu quero ser muito direto com você desde o nosso primeiro contato, sim, ao final desse vídeo eu vou te apresentar o meu curso, mas fique tranquilo, sem qualquer apelação, sem qualquer pressão. O mais importante aqui é que essa é uma aula completa, cheia de muito conteúdo para lá de valioso que você pode aplicar imediatamente, comprando o curso ou não. Então a minha dica é: fique até o final, vale a pena. Nesse vídeo eu quero te mostrar como transformar a sua relação com seu filho. Eu vou compartilhar com você algumas ideias para que você ajude o seu filho a se tornar mais independente e mais emocionalmente equilibrado. E por outro lado, você vai se sentir muito mais seguro como pai ou como mãe, criando uma rotina menos estressante e mais harmoniosa num ambiente em que o seu filho possa crescer feliz e cheio de autonomia. Qualquer hora eu posso te contar em detalhes a minha história com a educação tradicional. Para já, basta dizer que eu cresci vivenciando os impactos negativos de métodos educativos tradicionais, tanto na minha própria casa quanto na casa dos meus amigos. Quando eu soube que eu seria pai, eu imediatamente imaginei que eu seguiria esse mesmo modelo. Afinal das contas, era tudo que eu conhecia. Mas durante a gestação da minha filha, eu conheci algo que mudou completamente a minha visão: o método Montessori. E eu descobri que existia uma forma diferente e respeitosa de criar as crianças, fundamentada na ciência e não em controle ou manipulação. Sem gritos, sem castigos, sem recompensas. Quer dizer então que gritar, ameaçar, pôr o filho de castigo, dar uma boa palmada não funciona? Sim, funciona. Mas a criança ela não obedece porque ela entendeu o propósito daquilo ou porque ela aprendeu algo. Ela não obedece porque ela quer, e muito menos porque ela te admira. Ela passa a te obedecer por medo, simplesmente para evitar a punição. Funciona? Sim, se o seu objetivo for adestrar o seu filho. Fazer com que ele se anule, com que ele não tenha vontade própria, com que ele se encha de rancor e de ressentimentos. Sabe aquela ideia, eu apanhei e sobrevivi? Sim, sobreviveu. Mas sobreviver significa literalmente viver além de um evento que poderia ter sido fatal. E se poderia ter sido fatal e não foi, com certeza gerou marcas. Agora, por um momento, esqueça a criação dos filhos e pense em qualquer outra experiência traumática que você tenha experimentado, mas que você sobreviveu. Sei lá, uma doença séria, um acidente de carro, uma tentativa de assalto. Você sobreviveu, mas tem marcas. E talvez você já as tenha superado, mas isso não quer dizer que o caminho foi fácil. Agora, se a sua ideia é criar uma criança livre, independente e estável emocionalmente, que pode alcançar o seu potencial máximo, conectada com você de verdade e que te admira, o caminho é bem outro. Educar é e sempre será um ato de amor. Educar deve ser uma oportunidade de aprendizado e não de medo e punição. Se todas essas técnicas funcionassem e fossem saudáveis de verdade, não haveria birras, não haveria comportamentos desafiadores e nem conflitos constantes. Mas se nós nos focarmos em apenas controlar o comportamento dos nossos filhos, nós vamos fazer exatamente como um médico que trata apenas o sintoma de uma doença sem de fato descobrir a sua causa. O sintoma ele pode desaparecer, mas a doença vai piorando aos poucos. E com as nossas crianças é a mesma coisa. Nós precisamos entender então o que está por trás da maneira como elas estão se comportando. E eu já posso adiantar que a raiz disso nunca vai ser a vontade da criança provocar os pais ou a criança querendo nos manipular. Não. Há muitas causas prováveis. Dificuldades de comunicar um sentimento, estresse, cansaço, ansiedade, um ambiente familiar instável. Por isso, em primeiro lugar, nunca vai haver uma receita de bolo. E em segundo, nunca é suficiente apenas aplicar uma técnica. Eu já vi um curso que prometia ensinar 6 palavras mágicas para fazer o seu filho obedecer. Isso nunca vai funcionar de verdade. Nós precisamos olhar para os nossos filhos além da situação, além do momento, e entender de uma forma cheia de empatia o seu cenário por completo. Claro, é comum nós ficarmos totalmente perdidos diante dos comportamentos desafiadores de uma criança.
Eu acredito que nada paralisa mais um pai ou uma mãe do que a birra, os gritos, a teimosia da criança. Você com certeza já se pegou pensando ou dizendo: por que meu filho reluta? Ou por que ele começa uma crise quando ele ouve um não? Por que ele faz justamente o que eu falei para não fazer? E quase certamente você ficou tentado a concluir o que nós acabamos de dizer. Ele só pode estar querendo me provocar. Essa resistência ela nunca vem sozinha. Ela traz com ela um monte de sentimentos de muita frustração. E nós, adultos, nos sentimos incapazes, achando que nós estamos fazendo tudo errado, achando que nós somos os piores pais do mundo. E muitas vezes nós nos sentimos até mesmo julgados pelos outros que presenciam essas cenas. Há uma pesquisa da Universidade de Bristol, no Reino Unido, que aponta que 75% dos pais relatam ter dificuldades para lidar com as birras dos filhos. 3 a cada 4 pais. Isso é um número muito alto. E isso quer dizer duas coisas. A primeira é que você não está sozinho e que você também não é o pior pai do mundo. E a segunda é que você pode se juntar aos 25% dos pais que não têm dificuldades em lidar com as situações desafiadoras dos filhos. O grande problema de nós pensarmos que a criança quer testar os nossos limites, que ela está fazendo para nos provocar, que ela está tentando nos manipular, ou talvez simplesmente que ela esteja agindo assim por teimosia ou por malcriação, é que a resposta a isso vai vir em forma de gritos, de ameaças, de punições, de castigos. E o que isso gera nas crianças? Quando nós nos sentimos acuados ou ameaçados, nós ativamos o mecanismo de luta ou fuga, que nada mais é do que um mecanismo de defesa do corpo humano. O nosso corpo libera hormônios para nos preparar para enfrentar a ameaça, que é a luta, ou para escapar dela, que é a fuga. Ou simplesmente nós congelamos diante da situação. E isso explica porque a criança muitas vezes para o comportamento indesejado quando nós gritamos. Isso não quer dizer que ela obedeceu porque nós falamos de uma forma mais dura, mas sim que ela congelou por medo, por se sentir ameaçada, por não saber o que fazer com aquilo que ela acabou de receber. Ou seja, ela não se conscientizou daquilo. Ela só congelou diante de algo que para ela é ameaçador. É como se o cérebro dela tivesse bugado. Ela está olhando para o adulto, para alguém que ela admira, para alguém que deveria ser o referencial de segurança dela, mas agora é ele quem é a ameaça para ela. E onde ela pode buscar refúgio então? Quando a criança vive num ambiente em que ela se sente constantemente ameaçada, psicologicamente isso se caracteriza como um trauma. Trauma. Eu sei que a palavra trauma pode soar exagerada aqui, mas o trauma para a psicologia infantil se refere a todas as experiências adversas que afetam o desenvolvimento saudável da criança, como o abuso, a negligência, a perda, a violência ou a pobreza extrema. Com o tempo, esse estresse crônico, ele altera a resposta cerebral ao ambiente. E a criança pode passar a reagir instintivamente às mínimas ameaças, desencadeando ainda mais essa resposta de luta, fuga ou congelamento. Isso quer dizer que a criança fica mais sensível a comportamentos agressivos e a comportamentos reativos. Sabe aquela história de que o que não me mata me fortalece? Então, não é bem assim. Isso tudo impacta negativamente o desenvolvimento cerebral das crianças pequenas, predispondo os seus cérebros para reagir ao mundo com medo. Além disso, isso tudo pode ter impactos severos, significativos e duradouros num cérebro que está em desenvolvimento. E isso inclui problemas de atenção, problemas de foco, dificuldades de aprendizado, baixa autoestima, habilidades sociais prejudicadas, problemas de sono e até de crescimento. Para você ter uma ideia, quando nós gritamos com uma criança, isso libera cortisol no corpo dela. E isso pode bloquear temporariamente o hormônio do crescimento por até 48 horas. Mas como fazer diferente? O que há então por trás desse comportamento da criança? O que a ciência diz sobre isso? Será que não há estratégias mais eficazes para lidar com isso?
Para nós compreendermos melhor isso, nós precisamos partir de uma afirmação para lá de polêmica. Você está preparado? O seu filho, ele não está preparado para ouvir não. Como é que é? Sim, é exatamente isso. O seu filho, ele não está preparado para ouvir não. O quê? Ele é um floquinho de neve? Calma, eu te explico. Não exatamente. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, nós vamos fazer um exercício. O seu filho, ele tem 1 metro de altura e 15 quilos de peso. Você pediria para ele pegar uma caixa de 50 quilos? Obviamente não, porque fisicamente ele não está preparado para isso. Por mais que ele se esforce, que ele tente levantar aquela caixa, ela mal vai sair do lugar, porque simplesmente ele ainda não tem condições físicas para aquilo. Mas emocionalmente, nós fazemos esse tipo de pedido para a criança o tempo todo. Nós pedimos que elas carreguem aquilo que elas ainda não estão preparadas para carregar. Imagine que você pegou um copo sobre a mesa e você o levou à boca como se você fosse bebê-lo, pensando que era água. Mas eu sei que é um produto químico qualquer. E aí eu grito, não beba! O seu cérebro já estava preparado para a ação de beber. Mas quando você ouve o que eu digo, o não à frente da instrução, faz com que o seu córtex pré-frontal, que é aquela parte do cérebro logo atrás da testa, entenda que você precisa paralisar aquela ação. Nesse momento, você vai parar, vai pensar, vai analisar e vai decidir o que fazer. Claro, tudo isso em milésimos de segundos, graças a essa região cerebral. É bem interessante, né? Mas por que isso não acontece com as crianças? Porque o córtex pré-frontal só amadurece entre a adolescência e o começo da vida adulta. As crianças, ao ouvirem qualquer ordem negativa, como não suba no sofá, não ponha a mão na tomada, não pegue esse vaso, não corra, elas simplesmente ignoram o não. Ok, essa parte você já tinha percebido, né? Mas talvez o que você não saiba é que elas ativam automaticamente a execução das palavras de ordem, como subir, pôr, pegar, correr. E como o seu cérebro ainda não está plenamente desenvolvido, mas é imaturo, elas têm muita dificuldade em parar a ação ao ouvir o não. É como se o cérebro entrasse num dilema. E nessa confusão a criança acaba agindo automaticamente e executa a ação. Elas criam a imagem nas suas mentes e depois de ignorarem o não, o que elas processam então é o suba no sofá, põe a mão na tomada e etc. Então o não faça, dito para uma criança, ele pode sim soar como faça. Ah, talvez você possa pensar, eu acho que não é bem assim. Bom, então vamos lá. Não pense num Fusca amarelo. E aí, você pensou nele ou não? O mecanismo é o mesmo. Ah, mas parece que você faz isso só para me provocar, você não está ouvindo o que eu estou falando, não? Ouvindo ela está, porque a audição já está formada. Ela só não consegue processar aquilo como nós adultos fazemos. Então não é maldade, não é rebeldia, não é teimosia. Quando as birras ocorrem, a parte mais primitiva do cérebro é ativada. Elas não são simplesmente pirraças diante da frustração. Esses comportamentos, que são absolutamente normais nessa fase da infância, são uma manifestação de emoções como medo, raiva ou ansiedade pela separação. É a maneira que as crianças, que ainda são limitadas na sua abstração, na sua linguagem, elas conseguem expressar o que elas sentem e o que elas precisam. Piaget chama essa fase de pré-operacional, quando as crianças ainda não possuem uma completa compreensão das regras e dos princípios lógicos. É um período marcado por mudanças significativas no pensamento e no raciocínio das crianças. E a área responsável por esse controle, ela é responsável também por habilidades como o pensamento crítico, a reflexão, a imaginação e a resolução de problemas. Cerca de 76% do cérebro depende dessa região. Por isso, é essencial nós entendermos o desenvolvimento da criança, já que durante os primeiros 6 anos de vida, o cérebro dela está num estágio fundamental de desenvolvimento e de maturação. Ao final desse período, o cérebro da criança ele já vai ter cerca de 90% do tamanho do cérebro adulto. E nesse período, a plasticidade do cérebro ela é especialmente alta, o que significa que o cérebro das crianças tem uma capacidade significativa de se adaptar e de aprender com as novas experiências. Por isso, um ambiente rico, estimulante
e afetivamente positivo é tão fundamental para promover um desenvolvimento saudável. O momento mais fundamental para o desenvolvimento cerebral é durante os 3 primeiros anos de vida. Depois dos 3 aos 5, o cérebro começa o processo de poda neural, quando ele começa a separar as informações que ele pode usar de informações que são desnecessárias. E é após os 5 anos que o cérebro determina no que se concentrar, com base naquilo que a criança foi exposta nos seus primeiros anos, como a música ou uma segunda língua. Alguns pais costumam dizer assim: ah, mas meu filho era tão bonzinho e de repente ele parece outra criança, ficou birrento. As birras são apenas uma parte natural do crescimento das crianças. Se você quiser definir o que é birra, nós podemos pensar nela como o encontro da frustração com a imaturidade do desenvolvimento cerebral que leva a uma explosão emocional. É nessa fase que elas estão explorando a sua própria individualidade, percebendo que elas são seres independentes dos pais. Mas muitas vezes elas ainda não têm o vocabulário necessário para expressar completamente o que elas estão sentindo ou pensando. Imagine você sozinho, num país estrangeiro, em que você não conhece a língua e talvez você até consiga se expressar com gestos e com mímicas. Mas claro, vai ser mais difícil, vai ser mais estressante. É assim com a criança. Ela está tentando se expressar e ela ainda não consegue fazê-lo completamente. Essa descoberta da independência é um processo gradual, que acontece ao longo do desenvolvimento da criança. Geralmente ocorre por volta dos 18 aos 24 meses de idade, mas pode variar de uma criança para outra. Esse é o momento em que elas começam a querer fazer as coisas sozinhas, como se vestir, comer sozinhas, escolher os brinquedos, escolher as suas atividades. O caminho para a independência é uma jornada que se estende ao longo da infância e da adolescência. Nessa tabela há alguns momentos marcantes dessa trajetória e que podem coincidir com os maiores descontroles da criança. O desenvolvimento da independência começa entre 18 e 24 meses, quando as crianças começam a entender os conceitos de posse e querem fazer as coisas sozinhas. Dos 2 aos 3 anos, essa busca por autonomia se intensifica com o desejo de realizar tarefas básicas, como se vestir, comer e tomar banho sem ajuda. Entre 4 e 5 anos, elas desenvolvem uma noção mais clara da identidade própria e começam a fazer as suas próprias escolhas. Na faixa dos 6 aos 8 anos, as habilidades sociais e emocionais se tornam mais complexas, permitindo relacionamentos mais independentes com outras crianças. E por fim, na adolescência, surge o desejo de independência em todas as áreas da vida, incluindo as questões financeiras, os relacionamentos e as escolhas profissionais. Mas como nós respondemos a esse clamor por independência? Agora que nós entendemos sobre o desenvolvimento dos nossos pequenos, vamos pensar na forma como nós nos relacionamos com eles. Tente lembrar do seu dia hoje. Quantas vezes você disse não para o seu filho? A média de nãos que a criança ouve por dia é de cerca de 400 vezes. Considerando que o seu filho fica acordado 12 horas por dia, isso quer dizer que ele ouve um não a cada 1 minuto e meio. Parece um exagero, né? Mas pare para pensar, quando nós dizemos não para uma criança, normalmente nós dizemos não, 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 que é na verdade 3 vezes em 3 segundos, reforçando uma mensagem que é bastante negativa. Se isso é cansativo para você que diz o não, imagine para quem o ouve. Isso é muito prejudicial para o seu pequeno. Há muitos estudos que apontam uma relação direta entre a quantidade de nãos que uma criança ouve e o desenvolvimento das suas habilidades linguísticas. Quanto mais nãos, mais demorado e mais pobre vai ser o desenvolvimento da linguagem da criança. Além disso, pense em como as palavras que a gente ouve tão repetidamente perdem o seu real significado. Sei lá, tipo ranço, crença limitante e por aí vai. Quantas vezes você já ouviu isso? O não repetido à exaustão para o seu filho vai ter exatamente o mesmo efeito. Algumas crianças começam a ignorar a palavra, enquanto outras entram num ataque de raiva só ao pensarem que elas vão ouvir mais um não. Ah, mas ele vai ouvir muitos nãos durante a vida. Sim, vai. Muitos e muitos.
Ao longo da vida, essa criança vai ter que enfrentar milhares de frustrações. E diante de todas essas frustrações, é melhor que essa criança seja alguém inseguro, sem autoestima, que apenas ouviu nãos na vida, ou seja alguém emocionalmente estável, que sabe que as limitações fazem parte da vida, mas sabe também que ela pode expressar as suas vontades e tentar. A frase que eu ouço em seguida é: pelo amor de Deus, quando então ele vai entender o não? Essa é uma pergunta muito comum entre pais com bebês por volta dos 6 aos 18 meses, que estão apenas começando a descobrir o mundo. Para essas crianças, tudo é divertido. E isso inclui as tomadas, os brinquedos dos irmãos, o animal de estimação da família e qualquer outra coisa que você não queira que eles toquem. O mais cedo que as crianças podem entender a palavra não é por volta dos 6 meses de idade. Porém, é preciso um lembrete. Elas entendem, mas elas não compreendem. Algumas pesquisas apontam que quando um bebê começa a engatinhar bem, o que geralmente acontece ali entre os 6 e 8 meses, eles entendem o não. Mas eles não vão começar a processar o não e parar os seus comportamentos ao ouvi-lo até por volta dos 12 aos 18 meses. Como a criança recebe o não, então? Basicamente de 3 formas. De uma forma literal, temporária ou contextual. Numa interpretação literal do não, se você disser não pule no sofá, uma criança de até 6 anos pode compreender que ela não deve pular, mas pode começar a correr ou escorregar no sofá, porque a compreensão do não pular é muito específica e não abrange a ideia geral que você quis transmitir, de evitar comportamentos que podem danificar o sofá ou causar acidentes. A segunda forma é considerando o não como uma restrição temporária. Se você disser não põe a mão na tomada, a criança pode entender que ela não deve tocar a tomada naquele exato momento, mas ela pode tentar tocá-la 10 segundos depois, porque ela pode não compreender que a proibição é constante pelo risco que ela representa. A terceira, a dificuldade em compreender o não sem um contexto claro. Se num momento de distração você disser apenas não, sem especificar a ação que você está querendo bloquear, a criança pode ficar confusa e não entender qual é o comportamento exatamente que está sendo proibido, porque ela ainda não consegue compreender totalmente as nuances, as abstrações da comunicação. Então nós deixamos os nossos filhos correrem soltos sem limites? Claro que não. É muito difícil imaginar que os nossos filhos vão aprender alguma coisa sendo toda hora advertidos sobre o que não fazer. Isso vai se tornar uma maneira bastante negativa de criar uma criança e com certeza vai gerar uma criança e depois um adulto pouco autoconfiante, muito ansioso e muito inseguro. Com certeza nós podemos sair desse cabo de guerra do sim e do não e criar novas maneiras de estabelecer limites, de uma forma muito mais positiva, mais alinhada com a fase de desenvolvimento dos nossos filhos. Então, o que fazer? Dizer o que você quer em vez do que você não quer é sempre mais poderoso. O que pode ajudar então? Primeiro, a nossa intenção. Para mudar a maneira como nós estabelecemos os limites para os nossos filhos, o primeiro passo é ter a vontade e a abertura para essa transformação. Isso porque essa mudança vai exigir uma revisão dos nossos hábitos parentais. A jornada começa com uma compreensão profunda de que as nossas palavras e as nossas ações afetam muito o desenvolvimento emocional e cognitivo dos nossos filhos. O desejo de criar um ambiente de crescimento mais positivo, mais encorajador para as crianças é o que vai nos motivar a fazer essa mudança. Em segundo lugar, a nossa postura. A comunicação mais efetiva com as crianças acontece quando nós nos abaixamos para ficar ao nível delas, olhando nos seus olhos, e nós comunicamos com respeito. Incluir a criança nas decisões de uma maneira amorosa e acolhedora também ajuda a estabelecer uma conexão e torna a comunicação mais eficaz. Em terceiro lugar, paciência. Compreenda que as birras são comportamentos normais durante o desenvolvimento da criança. Demonstre paciência com seu filho. Em muitos momentos, por nós estarmos cansados ou com pressa, nós tendemos a dizer não às crianças sem ponderar. E é importante lembrar de respirar fundo, de manter a calma, porque um não impulsivo ele pode ser desastroso. Em quarto lugar,
Tempo. Se você perceber que o seu filho está excessivamente agitado ou frustrado, pode ser benéfico permitir que ele tenha algum tempo sozinho, num local seguro, para ele se acalmar. Isso não só ajuda a diminuir a tensão imediata, mas também ensina a criança sobre a importância do autocuidado e a habilidade de gerir as próprias emoções. Depois desse período de calma, você pode então retomar a conversa de uma forma muito mais produtiva. Agora eu quero te apresentar uma técnica que eu chamo de técnica dos 4 passos: conexão, expectativas, instrução e reforço. Nós já entendemos que se comunicar com a criança é muito mais eficaz quando nós usamos uma abordagem positiva ao invés de nós repetirmos constantemente o não. Claro que isso não significa que nós devemos permitir tudo, mas estabelecer limites de uma forma diferente. Uma maneira de fazer isso é expressar o não de forma equilibrada e de forma contextual, levando em conta a situação específica. Usar uma linguagem positiva que explique por que certas ações são inadequadas ajuda a criança a entender e evita que o não perca o seu valor. A neurociência sugere que trocar o não por comandos positivos aumenta a chance da criança obedecer. Por exemplo, nós podemos substituir o não suba por desça daí, ou não corra por ande devagar. Essa abordagem ela requer que nós pensemos conscientemente sobre as ordens que nós damos e que nós estejamos dispostos a iniciar essa mudança em nós mesmos. E esses 4 passos que eu mencionei, que é a conexão, expectativas, instrução e reforço, são uma maneira eficaz e simples de não só ensinar o seu filho a compreender o não, mas também de ajudá-lo a aprender uma nova habilidade. Quando nós dizemos não ao nosso filho, é importante mostrar a ele o que é um comportamento adequado. Assim, eles aprendem novas ações apropriadas ao invés de se concentrarem no comportamento indesejado. Então vamos aqui a um exemplo. Qual é o problema? O seu filho está jogando os brinquedos pela sala. Em vez de você dizer não jogue os brinquedos, você vai tentar primeiro a conexão. Parece que você está animado com seus brinquedos. Então você vai apresentar a sua expectativa. Ao jogar os brinquedos, você pode se machucar alguém ou quebrá-los. Depois, a instrução. Você não vai dizer não jogue, mas você vai dizer o que ele deve fazer. Brinque com os brinquedos suavemente, ou mantenha os brinquedos no chão. E aí sim vem o reforço. Sim, essa é a forma segura de brincar com eles. Dessa maneira, a comunicação fica mais clara e mais positiva. Você percebeu que quando nós temos mais consciência da dinâmica da nossa relação com as crianças, as coisas parecem fazer mais sentido? Agora imagine ir além e se aprofundar ainda mais nisso. É exatamente esse o percurso que nós vamos trilhar no curso Pais Conscientes, Filhos Independentes. Um curso que vai apresentar o método Criança Independente. Uma metodologia única, intuitiva, que vai te guiar passo a passo nessa transformação do seu relacionamento com seu filho. O curso Pais Conscientes ele oferece ferramentas práticas e orientações claras para que os pais possam apoiar o crescimento e o aprendizado das crianças de uma forma mais eficaz e mais gratificante. Tudo isso seguindo exatamente a mesma lógica que nós usamos nessa aula, uma lógica que eu chamo de sequência OPC. O que, por quê e como. O curso todo está estruturado em 4 pilares. Manga com leite. Nesse primeiro pilar, nós vamos falar sobre os mitos e sobre os preconceitos sobre a infância, convidando você a olhar para a criança com um novo olhar, livre de ideias preconcebidas que podem limitar o desenvolvimento dela. Filho de peixe, esse é o segundo pilar que nos guia numa jornada de autoconhecimento, compreendendo como as nossas próprias experiências de vida influenciam a nossa forma de educar e como nós podemos usar essa consciência para nós sermos pais melhores. Em terra de cego, esse pilar foi pensado para ir além das simples ferramentas de parentalidade, mergulhando nos princípios fundamentais de respeito e de compreensão que constroem uma conexão verdadeira e profunda com os nossos filhos. O hábito faz o monge. Nesse último pilar, nós vamos construir uma rotina familiar consciente e intencional, implementando práticas diárias que promovem autonomia, harmonia e bem-estar para toda a família.
Esses 4 passos vão transformar completamente a forma com que você vive a sua parentalidade e vão aumentar a sua consciência parental e refletir no bem-estar dos seus filhos. Se você está pronto para transformar a forma como você educa os seus filhos, criando um ambiente de mais harmonia, fortalecendo a sua conexão com o seu filho para que ele seja a melhor versão dele mesmo, então há um caminho claro para isso. Uma forma prática que cabe na sua rotina para aplicar a pedagogia Montessori em casa com todos os benefícios que ela desperta. Desenvolver as habilidades sociais e emocionais em seu filho, estimular a curiosidade natural, a resiliência, a autoestima e a motivação dele. Então, há um caminho para você alcançar isso. Eu estou aqui para te ajudar a trilhar esse caminho e nessa página você vai encontrar o link para acessar tudo isso. Clique no botão abaixo para começar essa jornada de transformação.